Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Érica Ribeiro. A partir de agora, eu conto com a participação de vocês para que juntinhos possamos aprender muito nessa aula de hoje. Combinado? Então, aumentem o volume da TV, já deixem o material pronto em cima da mesa e não percam um minuto da nossa aulinha de hoje, que eu garanto que vocês irão aprender e se divertir bastante, tá bom? Então, para iniciar a nossa aula de hoje, a tia vai fazer uma revisão sobre o texto informativo científico que já estudamos anteriormente, não é mesmo? Quero saber quem é que vai relembrar as características desse gênero junto com a tia. Então, vamos lá? Antes de iniciarmos a explicação do gênero novamente, com suas características, a tia vai explicar a fluência da semana, ok? Hoje vocês deverão fazer uma leitura silenciosa. Então, hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto Os Lobos. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, essa leitura silenciosa, só relembrando, é aquela que vocês fazem com os olhinhos sem mexer a boquinha, tá bom? Só aqui no pensamento. Então, hoje temos aqui a aluna Yasmin Ketley Alves da Silva, da Escola Municipal Machado de Assis, que ela está realizando a leitura silenciosa em sua casa. Que legal! Então, ela é aluna do quarto ano da professora Valdirene. Então, olha que linda a Yasmin, que princesa fazendo essa leitura. Então, a tia fica muito feliz em receber esses registros de vocês. Então, a Yasmin está de parabéns. Leitura é isso, pessoal. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, um beijo para essa leitora maravilhosa, Yasmin Ketley. E para a professora dela, Valdirene. E para o papai dela, a mamãe dela, que autorizaram que fossem transmitida essa foto dela aqui na nossa aula da TV. E um beijo para todo mundo que faz parte da Escola Municipal Machado de Assis. Então, ó, um beijão para todo mundo, que legal, não é, pessoal? Lembrando que quando vocês quiserem aparecer aqui na TV ou fazendo a leitura, ou realizando algum desafio, ou assistindo a nossa aulinha aí de casa, é só enviar a foto para a sua professora ou professor e pedir para que eles enviem para a gente aqui, combinado? Então vamos lá. A tia vai explicar o texto de fluência Os Lobos, de Maria Celeste Fernandes Leão, combinado? Então vamos fazer essa leitura junto com a tia? 1, 2, 3 e já! Os lobos vivem em família. A família dos lobos vive na mata. Os lobos uivam, eles uivam muito. Au! Au! Fábio vai até a mata. Fábio não vê os lobos. Ele ouve o uivo dos lobos. Au! Au! Fábio tem medo dos lobos e volta para a vila. Na vila, Fábio vê Tião e fala: Tião, na mata vivem muitos lobos. Vivem, Fábio, os lobos vivem lá. Os lobos têm muita fome? Eles têm muita fome, falou Tião. Eu ouvi os uivos dos lobos na mata. Fábio, você tem medo dos lobos e dos uivos dos lobos. E você, Tião? Então, esse é o texto que vocês deverão realizar uma leitura silenciosa, ou seja, uma leitura visual, só com os olhinhos sem mexer a boquinha, certo? Então, vamos relembrar agora o gênero textual texto informativo científico, certo? Então, o texto informativo científico é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Então, eles possuem essa finalidade principal de popularizar a ciência. Como assim, tia, popularizar a ciência? Ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível, certo? Pessoal, então vamos relembrar um pouco mais as características desse gênero? Então, possui a finalidade principal de popularizar a ciência, como a tia já falou anteriormente, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível.
utilizados no mundo acadêmico. Então, esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. Linguagem clara, objetiva e impessoal, ou seja, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Então, por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem. Uso de termos técnicos da área, então, eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos, certo? Verbos no presente do indicativo. Então, o presente do indicativo, pessoal, só relembrando, ele indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, ou seja, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou ainda a verdade científica dos fatos. Possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Então, esses conhecimentos, eles são divulgados por pessoas que estudam esse assunto, certo? Por pessoas que são especialistas nesse assunto. E os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, os livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, certo? Então, todo mundo relembrou direitinho as características desse gênero? Maravilha! Então, agora a tia vai ler um exemplo para vocês. Vamos conhecer um pouco mais da vida dos dinossauros? Quem gosta de dinossauro? Então, quem gosta desse assunto? Então, vamos fazer a leitura juntamente com a tia? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Dinossauros. A palavra dinossauro significa lagarto terrível. Eles foram as maiores criaturas terrestres que viveram no planeta Terra. Alguns eram inofensivos e se alimentavam de plantas, eram herbívoros. Outros eram caçadores cruéis que abocanhavam suas vítimas com dentes afiados para comer sua carne, carnívoros. Até o momento já são conhecidas cerca de 1000 espécies de dinossauros. Acredita-se que há aproximadamente 65 milhões de anos, um asteroide se chocou com a Terra, fazendo subir uma poeira suficiente para barrar a passagem da luz solar. As plantas que necessitavam fazer fotossíntese morreram. Os dinossauros herbívoros ficaram sem ter o que comer e, em seguida, os dinossauros carnívoros também ficaram sem alimentos. Assim, os dinossauros se extinguiram, sobrando apenas a linhagem que já tinha dado origem aos primeiros pássaros. Então, esse texto foi retirado de www.researchgate.net.figura/figura 6, texto científico, caderno pedagógico, SME Rio de Janeiro. Então, todo mundo gostou da leitura desse texto? Quem foi que leu junto com a tia e descobriu várias curiosidades sobre os dinossauros? Então, a tia quer ver agora quem foi que entendeu tudo direitinho. E vamos para a análise do texto. Esse texto é um exemplo de entrevista, conto de suspense, reportagem ou texto científico. E então, pessoal, a tia não vai dar a resposta para vocês, eu vou deixar vocês pensarem, certo? Será que é uma entrevista feita por um entrevistador, um entrevistado, com perguntas e respostas? Será que é um conto de suspense, que é uma história feita em torno de um mistério, certo? Será que é uma reportagem, que já estudamos também anteriormente, não foi? Que ele vai em busca de informações, né? Fatos reais, ou um texto científico. Então, vamos lá? Letra A, B, C ou D? Quem acha que a letra A levanta a mão? Quem acha que a letra B levanta a mão? Quem acha que a letra C levanta a mão? E quem acha que a letra D levanta a mão? Vamos lá? Tô vendo que estão meio divididos. Então, A, B, C ou D? Vamos ver quem foi que acertou? 1, 2, 3 e... É um texto científico, certo? Feito com base em estudos por pesquisadores e estudiosos nessa área, ok? Muito bem.
Qual o objetivo de um texto informativo científico, pessoal? Sempre que vocês lerem essa palavra objetivo, verem essa palavra em algum lugar, ela está relacionada para que aquele texto serve, qual a sua função, certo? Então, qual o objetivo de um texto informativo científico? Vamos lá? Muito bem. Divulgar informações científicas para o público em geral, a fim de quê? Popularizar a ciência, tornar esse conhecimento acessível a todos, ok? Onde é comum encontrarmos textos assim? Então, normalmente, onde é que encontramos textos científicos, informativos científicos? Será que é na internet, no jornal, em algum livro? Onde é que encontramos? Quais os veículos utilizados para a divulgação de um texto como esse? Quero ver quem é que relembra, pois já estudamos esse assunto. Muito bem. Então, em revistas, jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Próximo. Qual é o assunto do texto, pessoal? Do que trata esse texto? Então, o texto ele traz várias informações que elas giram em torno de algo principal, de um assunto principal. Então, qual é o assunto desse texto? Vamos lá? Quero ouvir a resposta de vocês. Podem falar mais alto, que vocês sabem que a tia ouve daqui, não é? Então, vamos lá? O texto fala de como ocorreu a extinção dos dinossauros, certo? Então, quais foram os fatos que desencadearam esse evento, ok? O que significa a palavra dinossauro? Quem foi que leu essa informação lá no texto junto com a tia quando estávamos fazendo a leitura agora do texto anteriormente? Então, o que significa essa palavra dinossauro? Vamos lá? Isso mesmo. Então, lagarto terrível, ok? Quem foram os dinossauros? Então, essa informação também foi apresentada na leitura que fizemos do texto. Quero ver quem foi que prestou atenção direitinho. Então, quem foram esses bichinhos, os dinossauros? Vamos lá, pessoal? Quero ver quem é o menino, quem é a menina que vai acertar tudo hoje. Isso mesmo, foram as maiores criaturas terrestres que viveram no planeta Terra. Próximo. Como eram os dinossauros? Vamos lá? Muito bem. Alguns eram inofensivos e se alimentavam de plantas, eram herbívoros. Outros eram caçadores cruéis que abocanhavam suas vítimas com dentes afiados para comer a sua carne. Então, eles eram carnívoros, ok? Então, vocês entenderam direitinho essa diferença entre herbívoros, que eram os dinossauros que se alimentavam de plantas, e os carnívoros, que eram os que se alimentavam de carne, certo? Muito bem, estou gostando de ver a participação de vocês. 8. Segundo o texto, como ocorreu a extinção dos dinossauros? Então, o texto ele traz várias informações de alguns fatos que aconteceram, que foram desencadeando esse evento da extinção dos dinossauros, certo? Quero ver quem foi que ouviu e que memorizou tudo direitinho. Vamos lá? Quero ouvir a resposta de cada um de vocês. O que mais que aconteceu? Isso, e o que mais? E depois? Perfeito. Então, vamos lá. Acredita-se que há aproximadamente 65 milhões de anos, um asteroide se chocou com a Terra, fazendo subir uma poeira suficiente para barrar a passagem da luz solar. As plantas que necessitavam fazer fotossíntese morreram. Os dinossauros herbívoros ficaram sem ter o que comer. E, em seguida, os dinossauros carnívoros também ficaram sem alimentos. Então, estão vendo como um evento foi desencadeando o outro? Então, primeiro, o que foi que aconteceu? Então, acredita-se que um asteroide se chocou com a Terra, certo? Então, isso fez subir uma poeira que barrou a passagem da luz solar. Dessa maneira, as plantas que necessitam da luz solar, como vocês sabem, morreram. Então, os dinossauros herbívoros, que só comem plantinhas, ficaram sem ter o que comer, e os que se alimentavam dos animais herbívoros, ou seja, de carne, também ficaram sem alimentos, certo? Muito bem, gostei de ver. Então, agora, já que estamos falando sobre dinossauros, e eu vi que muita gente se empolgou aí em casa, muita gente gosta desse assunto, a tia trouxe curiosidades sobre 5 espécies de dinossauros.
Quem quer aprender um pouco mais sobre os dinossauros? Então, vamos descobrir algumas curiosidades sobre os mesmos. Então, a tia descobriu algumas coisas que eu nem imaginava. Então, vamos lá? Esse aqui é o Proterosuco, certo? Então, é uma ilustração do livro Uma Jornada Pré-Histórica Dentro da História. Então, vamos descobrir um pouco mais sobre o Proterosuco. Nomezinho complicado, né? Então, vamos lá. Proterosuco. Proterosucos é um gênero extinto de répteis que viveram durante o início do período Triássico. Podia atingir um comprimento de até 3,5 metros, tinha uma cabeça grande e focinho em forma de gancho na ponta. Era um predador. Cientistas consideram que ele pode ter sido terrestre ou então um predador de emboscada semiaquático semelhante aos crocodilos modernos. Muito legal! Vocês gostaram do Proterosuco? Bem curioso, não é? Ele lembra o quê? Lembra mesmo um crocodilo, não é, pessoal? Então, vamos descobrir agora o próximo. Quem está ansioso? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Esse aqui é o Compsognato. Essa também é uma ilustração do livro Uma Jornada Pré-Histórica Dentro da História. Então, vamos descobrir um pouco mais das características do Compsognato? Vamos lá? Então, vamos fazer a leitura junto com a tia? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Compsognato. Os dinossauros compsognatos viveram no fim do período Jurássico há aproximadamente 150 milhões de anos. Esse dinossauro era um animal pequeno e bípede com patas traseiras longas e uma cauda alongada que utilizava para manter o equilíbrio durante a locomoção. É um dos poucos dinossauros cuja dieta se sabe com certeza. Cientistas encontraram restos de pequenos lagartos preservados na barriga dos fósseis. Seus dentes eram pequenos, mais afiados, compatíveis com sua dieta de pequenos vertebrados e possivelmente outros animais pequenos como insetos. Muito legal! Vocês já imaginaram você encontrar um fóssil de um Compsognato e encontrar lagartos preservados dentro da barriga desse fóssil? Então, muito legal, não é, pessoal? Quem já está curioso pelo próximo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... esse aqui é o Brachiosauro, é uma ilustração do livro Uma Jornada Pré-Histórica, também dentro da história. Então, vamos descobrir um pouco mais das características do Brachiosauro? Vamos lá? Então, vamos fazer a leitura agora junto com a tia novamente. 1, 2, 3 e... O Brachiosauro. O nome do Brachiosauro significa lagarto-braço, porque os seus membros da frente eram maiores que os traseiros. Conhecido por seu pescoço muito comprido, foi um gênero de dinossauro saurópode que viveu durante o fim do período Jurássico. Este animal tinha entre 18 e 20 metros de altura e cerca de 25 metros de comprimento, e estima-se que seu peso atingia em torno de 50 toneladas. O Brachiosauro passava a maior parte do dia comendo folhas de suas árvores prediletas, como as coníferas, um tipo de pinheiro. Apesar do grande peso, podia chegar até uma velocidade de aproximadamente 20 quilômetros. Muito legal, não é, pessoal? Então, só repetindo o nome, Brachiosauro. Então, vamos sair aqui craques com os nomes dos dinossauros, não é? Das espécies de dinossauros. E, por último, temos o Tiranossauro Rex, que eu aposto que muitos de vocês já conhecem, não é mesmo? Então, essa também é uma ilustração do livro Uma Jornada Pré-Histórica Dentro da História. Então, vocês já viram em algum livro, alguma revista, fotos do Tiranossauro Rex? Então, vamos descobrir um pouco mais das características dessa espécie. Tiranossauro Rex. Tiranossauros é um gênero de dinossauros que viveram durante o fim do período Cretáceo, há aproximadamente 66 milhões de anos em toda a região que hoje é a América do Norte. Suas pernas eram longas e musculosas, mas seus braços eram extremamente curtos e finos. Além desses animais também possuírem 3 dedos ao fim de cada perna e 2 dedos nos braços. Na idade adulta, um Tiranossauro Rex poderia atingir cerca de 4 metros de altura e 12 metros de comprimento, e as fêmeas eram maiores que os machos. Um recente estudo comprova que tinha a mordedura mais poderosa do planeta. Tinha 60 dentes com mais de 20 centímetros cada um. Era muito dente, não era, pessoal?
Então, só relembrando, deixa eu ver quem foi que aprendeu o nome das 5 espécies que a tia trouxe hoje, as curiosidades, para vocês descobrirem. Então, vamos lá? Primeiro, quero ouvir todo mundo falando. Proterosulco, vamos lá? Bem alto. Muito bem, proterosulco. Próximo. Compsognato, vamos lá? 1, 2, 3 e... Compsognato, perfeito. Próximo. Braquiossauro, vamos lá? Quero ouvir todo mundo falando junto. Braquiossauro. Próximo. Tiranossauro Rex, vamos lá? Tiranossauro Rex. E temos mais um, que é o estegossauro. Então, vamos descobrir um pouco mais as características desse? O nome estegossauro significa lagarto coberto ou lagarto telhado. Essa espécie de dinossauro recebeu este nome porque tinha 2 fileiras de enormes placas ósseas ao longo das costas, que podiam chegar até 60 centímetros de altura. O estegossauro era herbívoro e viveu entre 159 milhões e 144 milhões de anos atrás, em áreas arborizadas com plantas baixas. Usava a sua cauda pontuda e as largas placas para se defender de predadores. Então vamos lá, todo mundo relembrar mais esse nome, estegossauro. Certo? Vocês gostaram das curiosidades? Eu adorei, tinha muita coisa aqui que eu nunca nem imaginei. Certo? Então agora, pessoal, só relembrando, hoje fizemos uma revisão do texto informativo científico, certo? Que é um texto feito com base em estudos na área, por pesquisadores e estudiosos dessa área, que ele serve para difundir o conhecimento científico, ou seja, popularizar a ciência, certo? Facilitar o acesso para que todos tenham acesso ao conhecimento científico, o conhecimento feito com base em pesquisas, em estudos, certo? Então, a tia agora vai dar um tempinho para todo mundo ir beber uma água, ir ao banheiro e voltamos rapidinho, já já, para darmos continuidade à nossa aula de hoje. Quero ver quem foi que aprendeu tudo sobre o texto informativo científico e vai responder bem alto aí de casa para te ouvir daqui, certo? Então, já deixem o material de vocês preparado, caso precisem anotar alguma coisa. Na nossa próxima aula vamos ter o nosso momento da leitura, a hora da atividade, o desafio e no final a nossa mensagem final, ok? Então eu aguardo vocês na nossa segunda aula de hoje. Um beijo e até já!